Traça, e hoje você vai viajar comigo pelo maravilhoso mundo dos livros. Eu sou a Aninha e hoje no Quase Uma Traça tem o nosso vídeo de lidos do mês de janeiro, em que eu vou mostrar os 7 livros que eu li esse mês. Alguns dos livros eu vou me estender um pouco mais, porque eu não fiz resenha para eles e provavelmente não vou fazer, mas os outros livros já tem resenha aqui no Quase Uma Traça, seja nos stories, seja através de vídeo, seja através de post, então não vou me debruçar sobre eles. Os 2 primeiros livros que eu li em janeiro foram livros que eu ganhei de presente de Natal de uma amiga muito querida, e os 2 são da editora Darkside e da minha obsessão absoluta dos últimos 2 anos, que é literatura japonesa. Um deles é este livro lindíssimo, um dos mais lindos da minha estante, que fala, é um livro bem curtinho, com uma ilustração, assim, de tirar o fôlego, e vai contar a história de algumas lendas japonesas desse livro. Primeiro, porque a ilustradora é chamada Loputin, se alguém souber como se pronuncia corretamente, coloca foneticamente como se fala, por favor. Reinterpreta algumas das lendas e mitos mais famosos do Japão. E isso nos ajuda a entender a formação de um país, a cultura, a estrutura de uma sociedade. Porque as lendas e contos têm caráter oral, elas normalmente são passadas de geração em geração. E elas servem para ensinar, para transmitir sabedoria, para transmitir conhecimento, para contar a história de uma maneira ficcionalizada através de alegorias simples e facilmente interpretáveis pela maior parte das pessoas. Então, quando a gente lê lendas e contos, a gente aprende muito mais. Então, assim, esse livro aqui te permite entender muito mais sobre a estrutura, cultura e história do Japão. Do livro foi o primeiro mangá robusto que eu já li na vida. Eu comecei a ler mangá um pouquinho o ano passado, por conta dessa minha amiga que deu de presente. E aí, eu comecei a me interessar muito pelo trabalho do Junji Ito, porque ele fala muito sobre horror, terror, e eu gosto de horror e terror. Quando eu comecei a me interessar por maquiagem de efeitos especiais e me aprofundar especificamente nesse ramo do horror e do terror, eu comecei a me interessar pelo assunto. E o Junji Ito faz isso brilhantemente. Talvez ele seja o expoente mais famoso dessa literatura de mangá aqui no Brasil. Tanto que a Darkside, inclusive, tem mais de um livro dele publicado. E esse livro, gente, além de ser belíssimo, as histórias são interessantes, elas têm um encadeamento, elas têm uma narrativa fácil, interpretável, extremamente agradável, mas que não é rasa nem superficial. Eu gostei muito da leitura desse mangá e fiquei com vontade de ler outras coisas do Junji. Variar, o microfone não aguenta, gente. Se alguém tiver uma indicação de microfone desse pequenininho, baratinho, que aguente, não acabe a bateria depois de 5 minutos falando, por favor. Bom, vamos lá. A terceira leitura de janeiro foi De Amor a Outros Demônios, um livro que está na minha lista de 25 livros para 2025, o meu gabo escolhido deste ano, que tem uma resenha super extensa, detalhada, em que eu falo dos personagens, a estrutura narrativa, o contexto histórico, as alegorias e metáforas que o Gabo usa, como eu avaliei, coloquei a minha opinião leitora sobre o livro, mas expliquei muito sobre a história. Então confiram, tá lá no YouTube do Quase Uma Traça, porque ela ficou um livro que eu li, gente, foi um livro que, assim, eu ainda não consegui fazer a resenha dele, que foi que essa quarta leitura, que também era um livro da minha lista de 25 para 2025, que eu inclusive falei que era um livro que eu comecei a ler no ano passado e que eu queria terminar esse ano em janeiro. A Brincadeira, de Milan Kundera, o primeiro livro escrito por esse autor tcheco, famoso e conhecido pelo seu aclamado e best-seller A Insustentável Leveza do Ser. Este livro aqui, ele é um livro monumental que se tornou um dos meus 5 livros favoritos da vida. Eu fiquei obcecada pelo Milan Kundera depois desse livro. Eu quero ler simplesmente tudo que esse autor escreveu. A resenha desse livro vai sair na semana que vem, só que ela vai sair só lá no YouTube, gente, porque este livro é tão denso, é tão complexo, que eu não vou conseguir resumir tudo que essa história, que esses personagens, que essa narrativa tem a ofertar em 5, 10 minutos, que é o que eu tenho aqui. Para vocês terem uma ideia, este é a segunda edição do livro. Como assim, segunda edição? Eu comprei uma igualzinha essa daqui, no sebo. Paguei um preço super ok. E aí eu comecei a escrever, anotar, colocar post-it, fazer tudo que eu... E o livro começou a descolar da capa, a desmontar, a cair... Porque eu mergulhei tão profundamente nessa história que foi quase visceral a minha leitura desse livro. Então eu comprei uma outra edição, passei as anotações, passei tudo para este livro aqui,
porque eu destruí o outro. Eu até vou guardar, vou mostrar para vocês na resenha. Mas este livro consegue, como pouquíssimos, levantar questões a respeito do indivíduo, do desenvolvimento de uma pessoa, do desenvolvimento das relações humanas, até da construção de um país com um plano de fundo histórico complexo, em uma narrativa que é fácil de ser lida. E isso é muito difícil de se fazer em literatura. Assim, eu tenho muito que falar dessa história. Os próximos 2 livros, gente, que são do nosso projeto Lendo Escritoras Latinas, foram gravadas anteriormente. Então, vocês vão ver agora o resuminho que eu fiz dessas 2 leituras, porque eu tinha que devolver os livros na biblioteca e porque foi quando eu tive tempo de falar sobre esses 2 livros. Então, o cenário, o projeto de 2025, que é Lendo Escritoras Latino-Americanas, em que a ideia é a gente ler mulheres latino-americanas que escreveram um livro super interessante e trazer pelo menos 2 livros por mês. Eu comecei esse projeto com o livro A Amortalhada, da Maria Luísa Bombal, lá do início do século XX, um livro incrível que eu dei nota 8. Os 2 livros aqui de escritoras latinas têm resenha, então não vou me debruçar sobre eles. O segundo livro do nosso projeto Lendo Escritoras Latinas é o Dona e Senhora, da Susana Torres Molina, que foi um livro que eu não gostei tanto assim. Eu dei nota 6 para ele. Eu leio tanto A Amortalhada quanto Dona e Senhora, tem resenha aqui para vocês já, se vocês querem saber mais sobre esse livro. O último livro do mês, que não tem nada a ver com o tema, é Como o Grinch Roubou o Natal, do Dr. Seuss, que é possivelmente o meu livro favorito de Natal. Eu gosto muito do trabalho que o Dr. Seuss fez na literatura, porque ele consegue trazer uma literatura complexa, nada simplista e extremamente acessível, principalmente para o público, porque ele mais fez livros. Dr. Seuss não escreveu só livros infantis e infanto-juvenis, mas os mais famosos e a maior parte dos livros são para esse público. Então, assim, essa edição aqui da Companhia das Letras, eu achei num sebo, por um preço, assim, módico, eu fiquei assustada. Tá impecável o livro novo. E ela é uma edição bilíngue, inclusive. Por que eu recomendo essa edição bilíngue? Para quem está treinando inglês e para quem quer que as crianças e adolescentes entrem em contato com outro idioma, esse livro aqui é ótimo. E esse livro aqui, ele é aquele livro conforto. Foram 7 livros que eu li em janeiro. Considero um mês incrível de leitura, tanto é que tivemos um favoritaço da vida, que virou um livro que, assim, me impactou e me embeveceu de uma maneira como poucos livros na literatura conseguiram. Talvez a minha melhor leitura de 2025, se não, com certeza está no top 3, se não for a melhor. E aí, vou falar um pouquinho sobre os livros que eu comecei a ler e que eu vou dar continuidade agora em fevereiro, possivelmente vou terminar em fevereiro. Eu comecei a ler o primeiro livro do o terceiro livro do nosso projeto Lendo Escritoras Latinas, que eu não vou falar qual é. Eu já estou quase terminando. É um livro bem famoso, de uma autora muito conhecida no Brasil. E comecei a ler Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, porque a brincadeira, gente, foi tão impactante que eu precisava de um livro monumental para conseguir ler. Eu vou ficar uns meses sem conseguir ler livros que não sejam monumentais. Acho que 2025, mesmo com o planejamento, eu vou manter meu planejamento dos 25 livros para 2025. Esse ano me alimentar com a capacidade que a literatura tem de materializar as questões mais recônditas e profundas da existência, das interações, da constituição do indivíduo, do ser humano. Depois de ter lido a brincadeira, eu adentrei no universo de Dostoiévski para ler Os Irmãos Karamazov, que também é um outro livro monumental. E eu percebi que eu quero ler estes livros esse ano. Este ano, a leitora em mim quer ser alimentada por estas obras. Então, espero de janeiro de 2025. Comentem aqui, vocês já leram alguns desses títulos? Desses que eu li em janeiro, alguns desses que eu comecei a ler? Se leram, por favor, comentem, deem sua opinião, falem o que vocês acham, gostam, se não gostam de alguns desses livros. Até a nossa próxima viagem literária. Tchau, tchau.